Olá a todas e todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa live de hoje, uma live muito importante que versa sobre duas temáticas, de concurso público, a redação e o conhecimento pedagógico para a feitura de uma boa redação. Eu sou o professor Arildo Amaral, sou professor de conhecimentos pedagógicos do Realize Concursos, e estamos aqui também, eu estou compartilhando com muito prazer essa live com o nosso professor de língua portuguesa, o professor Ayrton. Quer dar boas-vindas, Ayrton? Boa noite, Arildo. Boa noite a todo mundo. Que legal. Quantas pessoas aqui na live agora, né? É muito concurseiro sonhando com aquela matrícula. Isso é muito bom, né? Vocês estão só sonhando, vocês estão sonhando e agindo. Não é só uma utopia, né? É um sonho realmente ali. Então, pessoal, parabéns por estar aqui presente essa noite. Está muito bom ver vocês aqui. Parabéns para todos. Vamos aprender muito hoje juntos. Perfeito. Bom, qualquer dúvida, habilitem o microfone ou fiquem à vontade para falar também pelo chat, certo? Farei uma pequena projeção de slide e, a partir dessa apresentação, eu e o professor Ayrton vamos conversando com vocês, tá bom? Para quem está entrando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Só um minutinho para eu poder localizar a projeção. Conseguem visualizar? Sim ou não? Eu estou vendo aqui. Perfeito. Maravilha, então. Sim. Bom, essa live ela foi pensada por mim e pelo professor Ayrton a partir de uma temática específica de redação. Bom, pensando nesta apresentação, em conversa com o professor Ayrton, nós chegamos à conclusão que o candidato ele precisa necessariamente ter conhecimento sobre o tema em questão para uma boa feitura de redação. E tomando como exemplo o tema, a avaliação formativa na prática escolar brasileira, nós entendemos que, a partir dessa temática, alguns elementos atravessam essa feitura com qualidade da redação. E quais elementos são esses? O que é um texto dissertativo, o que é a avaliação e o que é a avaliação formativa, que é o tema proposto para pensarmos uma produção, uma redação com qualidade. Professor Ayrton, pode falar um pouquinho a respeito do texto dissertativo, por gentileza? Vamos lá. Você pode pôr lá no slide 2, por favor? Sim, só um minutinho, porque tem um monte de aluno tentando entrar. Tá bom. Gente, quando um concurso ele propõe que nós, façamos um texto dissertativo, argumentativo, ele está ali querendo avaliar a nossa maturidade intelectual. Se fosse eu dono de uma empresa, eu não iria contratar ninguém que não fizesse uma redação antes, que é a língua que eu falei para vocês antes, eu vou avaliar a capacidade intelectual, a maturidade intelectual daquela pessoa. Então, é isso que a prefeitura, que aquele órgão estadual, federal, seja qual for o órgão, quer de vocês. Ele propõe que a banca põe uma redação, ele quer pessoas com mais maturidade intelectual ali. Dissertar de forma argumentativa se resume assim, um grande resumão seria dar opinião. Há pessoas que criam um mito, ou escutam de outros o mito. Não, eu não posso deixar minha opinião muito clara, não. Tenho que camuflar minha opinião. Não.
seu texto é dissertativo, argumentativo, é necessário que sua opinião seja explícita. Na verdade, além de ser algo explícito, a opinião muito clara, muito escancarada para quem lê, a verdade é que o leitor, gente, ele não pode ter dúvidas sobre a sua opinião. Ele não pode ter que pensar sobre a sua opinião. Ele precisa ler e ali encontrou. Já sei sobre o que ele está dizendo, o que ele defende, qual é o ponto de vista dele. Entendi. Posso até discordar, mas eu entendi o ponto de vista dele. Isso é um ponto essencial, essa clareza, ser explícito, ser explícita no que você está colocando na redação. Isso é um ponto que é essencial para o corretor perceber em você. A outra coisa importante é que você tem que se posicionar de forma clara, disse agora, mas também muito, mas muito convincente. A ideia é como se fosse assim, como se nós tivéssemos que praticamente mudar a opinião do outro. É preciso escrever tentando realmente mudar a opinião do outro. Tem que ser assim, no mínimo assim. O corretor precisa ler o seu texto e dizer: nossa, que ponto de vista maravilhoso, que coisa incrível foi vista aqui. Lá no fundo, eu até discordo dele, mas o que ela escreveu aqui faz um sentido enorme. Olha quantos argumentos interessantes foram postos aqui. Então, o corretor ele tem que se encantar pelo seu texto. Ele vai se encantar se tiver a sua opinião, tem que ser muito, mas muito bem defendida por você. Tendo isso em mente, a gente foge de uma armadura, de uma armadilha, gente, e a Arizo também, que todo mundo cai nela. É de fazer o texto expositivo. Então, vamos pensar aqui, expositivo versus dissertativo argumentativo. No texto expositivo, eu só exponho ideias. Eu não defendo um ponto de vista. Você não tem agora com a Arildo daqui a pouco, e também comigo agora, né? Eu estou expondo para vocês um ponto de vista, expondo para vocês um conhecimento sobre o que é um texto argumentativo. Agora, diferente é você dar opinião sobre o assunto. Quer ver uma coisa interessante? Se fosse um tema que falar sobre pena de morte, alguém que é da área de história daria, assim, faria um recorte histórico incrível sobre a pena de morte no Brasil, iria citar o Marquês de Pombal, e dizer que o Brasil já teve pena de morte, e tal, tal e tal. É lindo, né? A pessoa fez um recorte interessante e ela trouxe vários fatos históricos ali para a redação dela. É bonito, mas não vale nada para o corretor, para a banca. Porque, na verdade, a banca pediu a você foi um texto dissertativo argumentativo. Ele não quer uma aula de história sobre a pena de morte. Ele só quer sua opinião. Evidentemente que você pode colocar fato histórico, deve, inclusive, colocar, para sustentar, né, para dar autoridade ao seu discurso. Entretanto, ali tem que ter principalmente a sua opinião. Então, essa é uma armadilha, né, na qual todo mundo cai. Eu já corrigi o Enem algumas vezes, e as nossas correções do Enem, a grande maioria das notas não passa de 600, mesmo sem a verdade, porque as pessoas, na grande maioria, não opinam. Elas só falam sobre o assunto. E você foge, né? Você vai fugir até a modalidade pedida. Que ela pediu, ela quer argumentativa. Você lá e fez dissertativa. Então, você foge completamente do que eles pediram e a sua nota sempre vai ser baixa, porque o corretor procura a sua opinião e não vai encontrar. Então, ter em mente que é preciso explicitar a opinião, e isso é desde o início, mais na frente, né? Hoje ainda, eu vou falar para vocês sobre forma mais detalhada sobre como fazer isso, né? Como explicitar a opinião, mas isso é o texto dissertativo argumentativo. Eu queria voltar lá no 2, por favor, Arildo, para eu falar uma coisa para eles e elas. Em qual slide? O Perdão. 2, o 2. O 2? O 2. Acho que não é o 2, não. Lá em cima.
Volta para o... Isso, A agora isso proposta. aí. A proposta. Para a proposta. Aí aqui, o Arildo trouxe para a gente, pessoal, uma proposta assim, interessantíssima de redação e que é bem a cara de um concurso para professor, por exemplo, né? Pedagogo, professor e tudo mais, ou pessoal ligado à educação. Olha a proposta aí. Avaliação formativa na prática escolar brasileira. É evidente, né, falamos agora há pouco, que a banca espera que você dê a sua opinião sobre esse assunto. Só que aí, nesse tema, tem algumas armadilhas, além daquela armadilha de você não dar opinião, aí você conhece muito sobre avaliação formativa e você está louco, louca, para dizer o que você sabe. Ah, mas com base nisso você cita Freire, cita não sei o quê e tal, não sei o quê, e dá aquele show de citações que faz uma pessoa que não é da área de redação chorar de emoção, né, de ver coisa tão bela. Mas a gente que é da área, a gente olha, não é isso. Nós pedimos. Essa é a armadilha da qual eu já falei para vocês. Mas aí, nesse tema, há outras armadilhas. Por exemplo, avaliação não é tema. O tema dessa redação não é avaliação. O tema dessa redação também não é avaliação formativa. Também não é tema dessa redação aí, que está na sua tela, a prática escolar brasileira. O tema dessa redação aí é avaliação formativa na prática escolar brasileira. De modo que, em seu texto, se você não abordar esse conjunto, seu texto vai atender apenas parcialmente ao tema. Ele vai tangenciar o tema e não atingir o centro. Então, se você aí, para esse tema, você fosse falar sobre avaliação e dar sua opinião sobre a importância de avaliar na escola, tal, não atingiu o tema, atingiu a tangente dele. Se você falasse sobre avaliação formativa e só, também não iria atingir o centro, iria atingir a tangente. Porque o tema não é avaliação formativa, é avaliação formativa na prática escolar. E tem um detalhe, na escolar brasileira. De modo que também, se você falar de avaliação formativa na prática escolar e não trouxer recorte para a prática escolar brasileira, também não deu conta do tema. Você fugiu ao tema parcialmente. E você vai perder pontos por isso, porque você não atendeu ao que o tema pediu. Então, gente, ter um cuidado muito grande com um tema assim grande como esse, né, com um tema que exige tanto aprofundamento como esse, para a gente não fazer um recorte ali específico e trabalhar com ele. Quer ver uma coisa? Não lembro agora se foi o Enem de 2015, nós pegamos lá para corrigir um tema do Enem, que foi assim, educação infantil em questão no Brasil. Esse foi o tema da redação. E foi o ano que mais teve zeros. Nós recebemos de volta para recorrigir e devolver para o Enem tantos zeros que vemos ali. Porque as pessoas estavam entendendo de que o tema era a criança participar da propaganda, quando, na verdade, o tema era a propaganda voltada para a criança, o quanto ela afeta a face da criança. Teve um outro ano que corrigiu o Enem, que o tema foi persistência da violência contra a mulher. Lembro-me muito claro quando nossa supervisora falou assim, pessoal, nós não podemos dar nota máxima para ninguém que não falar da palavra persistência. Veja o quanto um tema ele pode trazer armadilhas, né? Porque, olha, isso é lógico, veja só, se eu abordar, nesse que eu falei agora sobre a mulher, se eu abordar a violência contra a mulher, eu posso passar a ideia para alguém de que ela existe hoje, e não que é uma prática constante.
Mas se eu disser a persistência da prática de violência contra a mulher, eu já dou um outro recorte, já me aprofundo mais, já mostro que a situação é muito mais grave do que alguém imagina. Não é uma coisa de hoje, por causa da pandemia, casais em casa, né? É algo que persiste ao longo da história das gerações homem e mulher. Então, esse tema aí precisa ter a abrangência que ele pede. Falar de avaliação formativa, e da prática dela no Brasil. Só um pouquinho aqui a mais, esse tema não é uma pergunta, mas dá para perceber que ele é um problema socioeducacional brasileiro. Então, a ideia aí é problematizar, mostrar que essa avaliação, o melhor caminho para fazer essa redação aí seria ter a avaliação formativa com uma carência na prática escolar brasileira e, a partir disso, desenvolver a redação. Eu volto daqui a pouco para poder a gente se aprofundar mais nesse recorte de como trabalhar exatamente esse tema dentro da prática de redação, da estrutura de uma redação argumentativa. Perfeito, professor. Então, pessoal, nós vimos claramente pela explicação do professor Ayrton o que é um texto dissertativo argumentativo dentro de uma proposta de redação em um concurso público para a educação, né, para os professores, entre muitas formações. Um outro ponto, né, que cabe uma reflexão inclinada e cirúrgica dentro dessa perspectiva de escrita é o que é a avaliação e o que é a avaliação formativa, levando em consideração que o tema aborda essa perspectiva de avaliação na prática escolar brasileira. Bom, o candidato, levando em consideração a temática proposta, precisa entender um pouco sobre a avaliação, sobretudo o percurso desse instrumento na prática escolar brasileira, entendendo que, durante muito tempo, a avaliação serviu para classificar, punir, julgar e excluir os alunos. Hoje, na prática escolar brasileira contemporânea, a avaliação tem um outro perfil. Qual é o perfil atual de avaliação? Formativa, diagnóstica, qualitativa, dialógica, investigativa e emancipadora. A avaliação, ela se apresenta hoje a partir dessa visão. Portanto, a avaliação formativa é um instrumento didático-pedagógico com ênfase na apreciação e interpretação dos resultados obtidos ao longo de um processo de ensino e aprendizagem. Então, é a partir desse conhecimento, atravessado por essa narrativa pedagógica, que eu, enquanto candidato, tenho que escrever a minha proposta de redação. Levando em consideração ainda outros conhecimentos oriundos do campo da avaliação, entendendo que a avaliação, ela tem alguns princípios. Quais princípios? A sistematização, a funcionalidade, a orientação e a integralidade. Como assim, professor Arildo? A avaliação tem alguns princípios, tais como sistematização. Toda avaliação, ela é
organizada, ela é planejada, ela é pensada pelo professor e pela escola. Só um minuto para eu poder receber alguns alunos aqui que estão tentando entrar. Entendendo ainda a funcionalidade, toda avaliação tem uma função pedagógica. Toda avaliação tem um objetivo. Toda avaliação tem uma função social. Orientação, porque a avaliação ela orienta o trabalho do professor, o trabalho do aluno e o trabalho da escola, de modo geral. E integralidade, porque a avaliação ela envolve todo o cotidiano da escola. Ela envolve o aluno, ela envolve o professor, ela envolve todo o território acadêmico e escolar. O candidato, levando em consideração a temática avaliação, precisa entender ainda que a avaliação ela tem algumas funções ou tipos de avaliação, tais como diagnóstica, formativa e somativa. E o tema solicita exatamente uma abordagem escrita da função avaliativa formativa, que é aquela que acontece durante todo o processo de ensino e aprendizagem. É aquela avaliação macropolítica do processo de ensino e aprendizagem. Então, é a partir desse tema, desse conhecimento, que eu, enquanto aluno, enquanto candidato, vou dissertar sobre o tema avaliação formativa na prática escolar brasileira. Preciso entender ainda que a avaliação, o processo avaliativo do meu aluno lá no cotidiano da escola, está ancorado a uma legislação. Qual legislação? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394, de 1996, que, no seu artigo 24, prevê a avaliação contínua e qualitativa. Contínua porque o tempo inteiro eu, enquanto professor, enquanto escola, estou avaliando o meu aluno. É onde entra a função formativa da avaliação, com prevalência sempre dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Aqui eu trago um recorte da LDB, na literatura da legislação. Só mais um minuto para eu aceitar uma aluna. E aqui eu trago o recorte também da literatura da avaliação formativa, que é uma prática que estimula a visão panorâmica do ensino-aprendizagem, ou seja, do processo de ensinagem. Ainda que o aluno continue sendo o foco deste processo, essa avaliação reflete também a prática pedagógica do professor. É exatamente aquilo que Jussara Hoffmann, uma importante professora e pesquisadora do campo da avaliação, menciona, que a avaliação ela é sempre o meio de interpretação desses dados obtidos ao longo do processo de ensino e aprendizagem. A avaliação, ela nunca é um fim, ela é sempre um meio de interpretação. Aqui eu trago ainda um recorte da avaliação formativa, que não se trata apenas de avaliar o nível de aprendizagem dos alunos. O professor deve avaliar o próprio processo de ensino e a atividade que realiza na aula. Ao analisar seu próprio trabalho e o acontecimento na aula,
o professor adquire critérios e elementos para introduzir mudanças em sua atividade docente e ampliar a atenção que dispensa sobre os seus estudantes. Estratégia para a avaliação formativa. Obter informações necessárias para acompanhar o percurso de cada estudante e do grupo. Portanto, a avaliação formativa, ela é uma estratégia de acompanhamento do aluno, do grupo, da classe. Aprender o modo como cada aluno representa os conceitos trabalhados. Investigar como os alunos pensam sobre o que ensinamos. Pensar nas possibilidades que assegurariam a qualidade de ensino e aprendizagem. Refletir sobre como proceder para que os estudantes evidenciem seus avanços e dificuldades. E analisar as respostas dadas pelos alunos, buscando compreender a lógica utilizada pelos alunos na realização das tarefas propostas. Então, é ancorado a esse conhecimento de avaliação formativa que eu, enquanto candidato, tenho, que vou, pensar na proposta de escrita, considerando as citações abaixo, reflita e redija um texto dissertativo sobre o tema. A avaliação formativa na prática escolar brasileira. Temos aqui, portanto, duas citações de dois grandes pesquisadores no campo da avaliação da aprendizagem. O professor Cipriano Lucchesi e a professora Jussara Hoffmann. A partir dessas duas citações, iremos pensar a proposta de escrita. Professor Ayrton, gostaria de falar alguma coisa? Vamos lá. É importante, muita gente pensa que eu não posso usar o texto de apoio, não posso dizer nada do texto de apoio, porque eu estarei copiando o texto de apoio. Existe uma diferença entre copiar o texto de apoio e usar recursos dele, e também em só usar recursos dele. O que a banca vai penalizar o candidato é se ele só usar citações que foram postas no texto de apoio. Isso ele vai ser penalizado. Mas se ele pegar uma citação da Hoffmann, do Lucchesi, e colocar, que está lá no texto de apoio, e colocar no seu texto, a partir da análise própria, isso é muito válido. Então, eu posso citar o Lucchesi, que a banca me deu, se ela me deu, se ela está lá, então eu posso usá-lo, mas eu vou fazer a minha análise. Então, ao citar o Lucchesi, eu vou ter autoridade no meu discurso. Ao debater o que o Lucchesi disse, eu vou ter autoria. E esse conjunto, autoridade e autoria, ele é essencial para uma boa redação. Eu não estou te ouvindo. Arilton, seu microfone está desligado. Boa noite, gente. Estou aqui assistindo, de espectadora hoje. Perfeito. Boa noite. Então, vamos voltar ao tema proposto da redação, que é a avaliação formativa na prática escolar brasileira, tendo como texto motivador, como base, as duas citações. A primeira citação diz que a atual prática da avaliação escolar estipulou como função do ato de avaliar a classificação, e não o diagnóstico, como deveria ser constitutivamente. Ou seja, o julgamento de valor sobre o objeto avaliado passa a ter a função estática de classificar um objeto ou um ser humano histórico
num padrão definitivamente determinado. Do ponto de vista da aprendizagem escolar, poderá ser definitivamente classificado como inferior, médio ou superior. Classificações essas que são registradas e podem ser transformadas em números e, por isso, adquirem a possibilidade de serem somadas e divididas em médias. Citação do Lucchesi, de 1999, página 34. A segunda citação, da professora Jussara Hoffmann, menciona que a avaliação é a reflexão transformadora em ação, não podendo ser estática, nem ter caráter sentensivo e classificatório. Refletindo dentro do conhecimento pedagógico sobre avaliação, cabe destacar que a primeira citação de Lucchesi defende uma avaliação à margem da classificação, entendendo que, até o presente momento, a escola julga, classifica a partir da avaliação. E Jussara Hoffmann, assim como Cipriano Lucchesi, também defende um outro perfil de avaliação, que é exatamente a avaliação formativa, diagnóstica, dialógica, portanto, processual. Então, a partir desse conhecimento sobre a avaliação da aprendizagem, sobretudo na prática escolar brasileira, nós vamos entender a estrutura de uma redação com o nosso querido professor Ayrton. Isso aí, vamos ficando comigo, gente. Então, pessoal, esse tema nós falamos, né, antes sobre o perigo, né, que ele oferece, as armadilhas de alguém fazer recortes dentro dele e não entendê-lo como uma proposta única. Para fazer esse texto aí, eu falei para vocês, fazer essa redação, e a partir desse tema, eu falei que é preciso... Ele oferece para nós um caminho que é para problematizar. Porque assim, gente, não existe uma única forma de fazer redação. Não existe. Existe mais de uma forma de fazer redação. Uma prova disso é que o Enem tem uma forma de fazer bem específica e a UERJ, por exemplo, é completamente oposta à forma de fazer redação. Então, são duas propostas bem diferentes. Esse tema, quando você escuta o Arildo falar, e pelas suas práticas pedagógicas, ou pelas práticas de professores sobre você, em termos de avaliação, você percebe que o Brasil é uma carência, né? No Brasil há uma carência de trabalhar com essa avaliação formativa. Até a Miriam, né, da Mota, escreveu ali assim: professor, esse tema é muito atual, estou na universidade e ainda há professores que avaliam somente com um único instrumento, a prova. E a prova sob pressão, né? Então, um caminho ideal, ao meu ver, seria pegar esse tema e problematizá-lo. Dizer, olha, esse é um problema que existe no Brasil. Para fazer isso, tem aí na sua tela um esquema de como trabalhar a redação argumentativa. Bom, primeiro, é importante entender que a redação ela não tem começo, meio e fim. Isso é para o texto narrativo. A redação ela tem introdução, desenvolvimento e a conclusão. É isso que está aí. De modo que é preciso enxergar, antes de cada etapa dessa, que a redação ela é cíclica. Vamos mostrar para vocês agora como se dá essa ciclicidade a partir do tema
que foi proposto. Então, temos aí primeiro a introdução. Como é que a introdução se apresenta para nós? Como ela deve ser representada? É um parágrafo que vai dar mais ou menos 6 linhas. Gente, é mais ou menos mesmo. Então, não há gesso aqui, nada aqui é engessado. Ah, tem que ser 6? Se eu fizer 8, está errado? Se eu fizer 4, está errado? É importante que você cumpra as 3 partes da introdução. Que você tenha uma contextualização, que você tenha uma tese, que você tenha argumentos. Se você consegue dar conta disso em 5 linhas, maravilhoso. Se dá conta disso em 10 linhas, tranquilo. Mas 6 é uma média boa. Pensando assim, com margem com margem para cima de 7, para baixo de 5, é um número muito bom para um concurso entre aí 6 linhas, 5, 7, e às vezes vai dar 8 mesmo. Bom, dentro dessas 6, 7 linhas que se propõe, é preciso deixar muito claro para o corretor as 3 partes da introdução. Ele precisa olhar e dizer, olha, essa pessoa aqui contextualizou, essa pessoa aqui tem uma opinião, que é a tese é a sua opinião, e ela tem argumentos. De modo que a gente não escreve uma introdução assim, vou acabar a introdução, não. Eu vou acabar a contextualização. Fiz, eu vibro, venci uma etapa. Agora, vou colocar a minha tese. Fiz, venci outra etapa. E agora vou pôr os argumentos. Fiz, venci outra etapa. Essas 3 partes têm que estar muito claras. Porque uma vez você não fez isso aqui muito bem, todo o restante vai degringolar, vai por água abaixo. Porque tudo que vem depois depende dessa estrutura inicial. Então, para esse tema aí, você poderia contextualizar citando a educação no Brasil, como ela se apresenta hoje, como ela hoje é representada. Poderia até fazer um paralelo, se você conhecer de educação em outros países, a Escola da Ponte, em Portugal, educação na Holanda, você fazer alguma ponte aí. Mas poderia começar comentando genericamente sobre educação, porém, sem entrar em avaliação formativa, porque isso é a sua tese. Então, veja só, eu inicio contextualizando, eu falo de educação, poderia citar Freire, por exemplo, né? Mas sem dizer, sem entrar na questão exatamente da minha tese, porque a tese vai envolver o tema, que é a avaliação formativa e a prática dela no Brasil. Feita essa contextualização, eu coloco um ponto, e na mesma linha eu vou pegar o tema, tal qual está ali, e vou copiá-lo na íntegra. É copiar e colar mesmo. Professor, mas isso pode? Pode. As notas 1000 fazem isso sempre. Algumas fazem alguma maquiagem, fazem adaptações, mas o tema é todo dito ali. Porque a ideia para esse tema seria problematizá-lo. Você vai apresentar esse tema como um problema socioeducacional brasileiro. Vai mostrar o quanto o Brasil ainda, quanto nós, professores, pedagogos, sistema escolar, ainda não tem uma avaliação voltada para o diálogo, voltado para a formação, ainda ficamos naquela avaliação punitiva, né, lá de séculos atrás. Então, a tese é dizer que realmente esse tema é um problema. Ponto. Feito isso, você vai para 2 argumentos para esse tema. Seria você apresentar para a banca 2 causas desse problema. Esse é o problema. A avaliação ainda não é formativa plenamente, não é avaliação de diálogo, é uma avaliação dialógica, né? É uma avaliação punitiva quase sempre. Uma avaliação que, quando o aluno erra, o erro não é valorizado, porque o maior princípio da pesquisa é o erro. Quando o pesquisador está errando,
ele está se aproximando do feito maior, que é chegar aonde ele quer chegar. Então, vamos lá. Agora, você deveria apresentar duas causas. Quais são duas causas que fazem agravar esse problema? Que problema? De não haver no Brasil uma avaliação formativa. Então, você iria dizer, olha, causa X e a causa Y tensionam para que esse problema continue a acontecer. Com isso, você acabou a introdução. Então, você contextualizou, falou de educação, em geral, sem entrar no mérito da avaliação, ponto na mesma linha, você apresentou o próprio tema como um problema, e é real no Brasil, talvez em muitos lugares do mundo, né? E agora, ponto na mesma linha, você vai apresentar duas causas. Se aquilo é um problema, quais são as causas que tensionam esse problema? Então, causa 1 e causa 2. Enquanto o Arildo falava ali, eu ficava pensando, né, que a escola, pensando da minha própria prática, né, de minhas coordenações nas escolas, do quanto a escola ela é tão voltada para festas, para eventos, para notas, e esquece de ensinar, esquece de avaliar corretamente. Então, já está em dicas aí para uma possível causa do problema. Bom, agora, com o mesmo tema, você vai partir para o desenvolvimento. Mas tem uma pergunta, acho que a Jussiara quer perguntar, Jussiara, é isso? Quer falar, Jussiara? De clicar aqui, Jussiara levantou a mão, Ayrton. Hã? Vou mediar aqui para quem quer Tá falar, certo. porque eu tô de olho. Pode falar, Jussiara, quer falar? Fala que teu servo ouve. Às vezes as pessoas estão levantando sem querer. Às vezes é sem querer. Eu sou um desses aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Aberta aí, tá? Por isso que a gente faz esse aulão ao vivo. Oi? Oi, Jussiara. Oi, foi sem querer que eu levantei aqui. Tá ótimo, sem problemas. Gente, a pergunta pode fazer, tá? O tio aqui gosta. Mas vamos lá. Aí, você agora vai para o desenvolvimento. O que é que cabe no desenvolvimento? Primeiro, são 2 parágrafos, certo? Segundo, Deixa eu, antes de você iniciar a fala, a Vanessa levantou a mão também. Quer falar, Vanessa? Quer perguntar? Quero sim. Pode falar. Ao longo do nosso encontro de hoje, professor, boa noite, né, primeiramente. Eu queria saber alguma estratégia que o senhor dá para quando a gente bate de frente com um tema que a gente não tem um conhecimento tão profundo. E para a gente conseguir... o pessoal diz no ditado geral, encher linguiça, né? Mas, assim, dar argumentos sem que a gente fique tão perdida, porque eu já me programei para a redação, quando chegou lá o tema, eu não conhecia todos os 9, mas deram, por exemplo, o número 10, que eu não conhecia. E aí eu não soube usar palavras para argumentar, para preencher, né, cada parágrafo. E isso fez eu ficar nervosa, e, quer dizer, desestruturou tudo. Tem alguma dica, quando a gente não conhece bem um tema, usar alguns termos que vai enchendo até a gente sair dessa situação? Olha, não tenho para você sobre isso boas notícias. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos, para enfrentar um concurso, hoje, né, e sempre, capital cultural. Então, é necessário ler sobre tudo. É um erro muito grande o candidato ler sobre um tema específico, focar 5, 6 temas específicos. Muitos youtubers, profitubers, né, ficam lá pregando, não, o tema tal. Isso não é uma coisa válida, porque se não cair aquilo que você estudou, já cria um nervosismo, uma depressão ali enorme, você sofre um golpe, você, se fosse eu também, muito forte. Então, a primeira coisa é capital cultural, leitura constante, diária e sem cessar mesmo. Segunda coisa, já falei, não está focada em um único tipo de tema. Tem que pensar assim, o que vier, eu vou fazer. Terceira coisa, os temas nunca são temas absurdamente longe de nossa realidade, de que alguém que está preparado, de um modo geral, não possa fazê-lo. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que eu escrevo muito bem. Então, se eu pegar qualquer tema que apareça aí, eu vou fazer.
temas de concurso. Agora, vamos lá. Se eu quero um tema sobre teoria das cordas, eu vou sentar e chorar e acabou, eu vou desistir. Já desisto ali, já vou embora, que eu vou tirar 0 mesmo e acabou. Então, assim, se você pegar um tema sobre o qual você não sabe fazer, não existe encher linguiça. Não para o nível do corretor. Encher linguiça, talvez, para, sei lá, um professor de outra área que não conhece aquele assunto, ele acha bonitinho, a internet está cheia de caveirões, né, chamam de caveirões, de estruturas prontas, que eles garantem com as aspas do mundo todas, né, que aquilo vai dar conta da redação, isso não existe. Porque você não consegue encher linguiça para um corretor. Não consigo imaginar alguém enchendo linguiça para eu corrigir e eu achar aquilo minimamente legal. Então, eu não tenho essa forma. E jamais venderia, como se vende na internet, para alguém, olha, põe aqui essas frases decoradas, bonitas, que o corretor vai gostar. Frases assim, professor de outra área pode gostar, porque não é naquele especialista, ele é bom em outra coisa, não naquilo. Teu médico pode achar lindo aquilo, teu nutricionista, né? Teu advogado, mas o professor de redação não vai achar. Então, assim, não tem. Não tem. Tem que saber sobre o máximo de coisas. Agora, também é aquela coisa do seu psicológico. Você tem que ir pronta para dizer assim, olha, eu sei que nenhum tema que cai ali é um tema absurdo, do tipo teoria das cordas. Tá? Posso falar uma coisa, Ayrton, também, sobre fala. isso? Complementando a sua fala, obviamente não sou gabaritada para corrigir redação, mas a experiência que eu tenho com o concurso em si é a seguinte, principalmente a galera que vai fazer para o magistério. Quem fez o concurso do Rio em 2019, 2016, não me lembro agora qual foi o ano. Por exemplo, a Prefeitura do Rio é uma prefeitura que ela sempre apresenta 2 temas no edital. Então, assim, eu acho que o que o Ayrton falou é extremamente importante, a questão do capital cultural. Se você já estuda para concurso, automaticamente você já tem capital cultural suficiente para fazer uma prova dissertativa acerca da sua área, né? Mas pode ser, obviamente, que pegue aquele tema que justamente você não tem tanto domínio. Mas o que as bancas normalmente fazem é isso, é apresentar, né, alguns temas prováveis de cair na prova. Tem prova de mestrado, né? Você tem essa luz. Por exemplo, quem já fez prova de mestrado aqui sabe que quando você vai fazer a prova, você tem alguns temas que já são pré-apresentados para que você se prepare para aquilo ali. Tá? O capital cultural é o capital adquirido através de estudo ao longo da sua vida. Por exemplo, vamos supor, o professor Ayrton é especialista, o professor Arildo é mestre, então todos os anos de estudos deles, com todo tipo de estudo ao longo da vida, é considerado capital cultural, certo? Desculpa, Ayrton, te interromper. Não, importante esse destaque da questão do tema dentro da realidade do candidato, dentro do campo da educação, por exemplo. A própria questão da avaliação, a avaliação formativa. Por que a avaliação formativa hoje atravessa o cotidiano da escola? Porque é com esse perfil de avaliação que eu, enquanto professor, devo trabalhar. É esse perfil de avaliação que hoje os principais educadores do campo da avaliação defendem. Então, é importante entender essa temática para estruturar uma boa escrita. Professor, obrigado aí pela resposta, e eu estou comentando isso, tirando essa dúvida, porque logo após a pandemia houve um processo seletivo, né, próximo do meu município, e o pessoal, todo mundo falava, ninguém sabia o tema, né, o tema seria surpresa, porque era só um processo seletivo de bairro, uma coisa menor. E o pessoal falava muito que seria algo voltado, tinha acabado de acontecer, que era a pandemia, né, que ia misturar a pandemia com a educação, então todo mundo começou a desenhar essa história. Quando a gente chegou lá de frente para a prova, que falava da importância, né, um pouco mais avançado isso, mas falava sobre a importância da alimentação escolar, né? Quando você bateu de frente com aquilo ali, muita gente travou.
e esse psicológico pode desestruturar quem conhece e até quem não conhece. Porque, por exemplo, se eu não tivesse enchido a minha cabeça de pós-pandemia, o ensino à distância, né, que foi o que a gente utilizou de recurso, eu estaria com menos informações quando eu batesse de frente com a condição da importância da merenda escolar, eu conseguiria desenvolver dentro do conhecimento, né, que eu já tenho na própria área de tanto a gente vivenciar e estudar o tema. Quer dizer, Sim. o nervosismo acabou com tudo. Exatamente. Perfeita a sua colocação. Então, fica a dica aí. Não pode prender-se a um tema específico, a não ser que, como falou ali a Priscila, a banca te dê, olha, esse caminho é aquele. Aí tudo bem, aí é maravilhoso. Mas, muitas vezes, não são poucas, não tem mesmo tema. Tá? Então, não se prenda a algum. E outra coisa que vai ajudar é ter essa estrutura que está na sua tela em mente. Isso ajuda muito. Tem uma coisa também importante. A banca não quer que você dê um show sobre aquele tema. Então, você não precisa saber muito para escrever sobre aquilo. Não a redação argumentativa. Porque é a sua opinião. Eu não preciso conhecer, como a Arildo conhece, avaliação formativa, para eu gabaritar uma prova de redação com esse tema. Preciso saber alguma coisa, é claro, né? Saber citar alguém da área e tal, mas preciso saber muito, porque não requer de mim conhecimento profundo sobre o tema. Ele quer saber minha opinião sobre a prática desse princípio na avaliação nas escolas brasileiras, entendeu? Então, ter isso em mente também é bom. Eu não tenho que conhecer muito, eu tenho que saber alguma coisa, certo? Aí vamos lá, desenvolvimento. Tá ótimo. Foi muito bom, porque eu tinha essa ideia que encher linguiça, quer dizer, não funciona, porque não está sendo corrigido por qualquer pessoa, né? Isso aí foi ótimo. E Você outra imagina coisa, eu tentar encher linguiça para o Arildo nessa área? Eu vou chorar, fala. por exemplo, o senhor me tirou essa ideia de encher linguiça, me desestruturou, mas me colocou na realidade. Perfeito. E também me tranquilizou, porque falou que não precisa ter o conhecimento, né, do professor Arildo para poder fazer, porque ele é um mestre, ele é um monstro nessa área. Eu não conheço Sim. alguém com essa competência ainda. E se eu Aí. tiver que ser igual a ele para passar, então eu não vou passar. Não vai, né? Nem eu. Preciso agradecer pelo elogio. Muito obrigado, Vanessa. Eu sou sua fã. Não sei como é que uma Obrigado, cabeça obrigado. guarda tanta coisa, assim, se com a metade já passa, beleza, um dia eu vou passar. Vamos lá, gente. Então, agora o segundo parágrafo, os dois parágrafos do desenvolvimento. O que eu vou colocar ali? Lembram-se que falamos lá na introdução, são duas causas do problema? Você pega a causa 1 e vai explicá-la melhor, vai pegar isso para o primeiro parágrafo do desenvolvimento e para o segundo parágrafo. Vai pegar a causa 2 e vai explicá-la melhor. Com isso, você fez o seu desenvolvimento. Olha você dando corpo à sua redação. Olha você dependente de uma boa introdução. E a conclusão? Você, lá no desenvolvimento, apresentou duas causas do problema, explicou essas duas. E na conclusão, solução para as duas. Ora, se a causa é X, na conclusão, apresentarei solução para a causa X. Se a causa é Y, na conclusão, apresentarei uma outra solução para a causa Y. Com isso, eu dou conta de uma redação. Então, tendo essa estrutura em mente, vai facilitar muito, em especial quando você não domina bem o tema. É isso aí, Arildo. Os pessoal aí, quiser fazer alguma pergunta, expus o que é a estrutura da redação argumentativa. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade para falar, ok? Opa, ótimo. A Miriam levantou a mão, acho que ela está querendo fazer uma pergunta. Pode falar, Miriam. Boa noite, tudo bem? Está me Tudo bem, ouvindo? querido? Estou ouvindo. Sim, boa noite. Professor, eu gostaria de saber, a minha pergunta, no caso, é para os dois. Eu queria saber se, quando a gente faz uma prova assim, geralmente para educação, se trazer uma citação histórica no começo da redação é bem-vinda. Por exemplo,
nesse caso, falando sobre avaliação, no caso, se eu trouxesse, assim, uma visão histórica, começando de como a educação se iniciou no Brasil, né? Foi um processo jesuítico, a imposição de culturas, e O mestre da depois, escola. isso, e depois eu entraria, assim, sob essa perspectiva, no caso da citação histórica citada, né? E eu entraria, no caso, no meu tópico, que seria minha tese. Você seria bem-vinda, no caso. Vamos lá. Eu falei lá no início, falando sobre a introdução, que contextualizar é muito bom. Esse seu recorte de contextualização histórico é excelente. Agora, não é só o histórico que faz, que fica muito bom. Esse é ótimo, pode citar, para esse tema aí em especial, você pode citar, desde que você faça associação, faça a ponte da sua citação com o tema. É assim, funciona assim. Alguém citou o Lucchesi, certo? E a outra pessoa citou a Valesca Popozuda, citou a letra de uma música dela, Tiro, Porrada e Bomba. Quem vai tirar nota melhor? Aquele que melhor associar a sua citação ao tema. Então, alguém citou o Lucchesi, citou o Freire, e não fez uma associação de nada, só citou, ficou lá solto. E a outra pegou a Popozuda, mas fez uma associação, uma análise perfeita da letra com o tema. Entendeu? Porque aí você trouxe autoria para o seu texto. Então, sim, sua citação aí é maravilhosa, eu iria amar enquanto corretor e professor, mas cuidado com isso, porque uma coisa também simples vai muito bem funcionar, acho que bem associada, bem analisada. Perfeito. Sim. E você mostra ao corretor que você tem embasamento, né, literário sobre aquilo, sobre aquele tema que está sendo, né, pensado e estruturado enquanto redação. Claro, dentro, né, de um contexto da proposta, como o Ayrton falou. Uhum. E, assim, aí no caso, seguido, né, seria falar sobre essa perspectiva, sobretudo no Brasil, que deveria ser revista a forma de avaliação, né? Como a avaliação vem sendo feita enquanto proposta nas escolas, repensar. Isso aí, lá na conclusão, né? Na conclusão. Na conclusão, exatamente. Ué, Porque na introdução não pode mostrar logo tudo, né? O senhor já explicou, não. né? Sim. Ayrton, a Joseline e a Gisele estão com dúvida. A Joseline fez a seguinte pergunta: como saber quando a redação é dissertativa ou argumentativa? Fiquei com essa dúvida. E a Gisele, aí seria um texto dissertativo expositivo? Vamos lá. A banca ela vai ser clara para vocês. Se for expositivo, ela vai dizer expositivo, que é muito raro. Se for argumentativa, está claro lá. Dissertação argumentativa sobre o tema tal, então vai estar claro isso. Quando ela falar argumentativa, é o que está aí em sua tela. Essa estrutura que você dá a sua opinião de cara na introdução, que é a tese. Depois defende sua opinião no desenvolvimento. Depois você retoma essa opinião na conclusão. Isso é argumentativa. Quando a banca pede argumentativa e você não dá a sua opinião, ela vira um texto expositivo. Isso faz baixar muito a nota. Ajudou? Diz aí. Perfeito. Mais alguma questão, pessoal? A ser levantada, a ser pensada? Aproveitem o espaço. Aproveita que eu estou facinho hoje. Vai aí. Eu não aguento essas tiradas do Ayrton, gente. E lá no Instagram. Eu vi. Gente, por favor, sigam a gente no Instagram, tá aproveitando essa pausa aí, que eu vim aqui só para fazer uma propaganda. Realize concursos, por gentileza, tá? Divulguem aí a nossa live, eu vou disponibilizar no YouTube assim que o vídeo estiver disponível, a gravação, tá?
Ayrton, entrou uma pergunta. A Irenice perguntou se geralmente numa redação sempre pedem um máximo de linhas, no máximo 30 linhas. Se passar dos 30, tem algum problema? Eu acho que ela quis dizer que se passar do limite, né, caso apresentem o limite, tem algum problema? É isso que ela quer, eu entendi mais ou menos isso. Varia de banca para banca. Algumas bancas, como a do Enem, por exemplo, só tem 30 linhas, mais nada. Não tem espaço para você escrever abaixo. Quando eles pegam 30 linhas, tem concurso militar, por exemplo, que estabelece um limite, até 10% do número de linhas que se pede. Entendeu? Então, assim, o ideal é você nunca passar do número de linhas. Nunca passe, para não dar margem à correção, a perder pontos. Normalmente, se você passar dali, vai perder. E, no caso, quando a folha só tem mesmo 30 linhas, não há nem espaço para você escrever mais. E não faço embaixo, lá na margem, né, em branco lá embaixo, porque essas provas são escaneadas, são enviadas para correção online. Então, no scanner não vai aparecer. Pergunte mais, Teve gente. uma pergunta da Ana Maria. Boa noite. No edital, a banca coloca o tema da redação? Eu nunca fiz redação em concurso. Então, a Priscila, né, falou ali que algumas bancas, concurso para professores, elas já dão temas antecipadamente. Ou, pelo menos, eles dão uma orientação de temas. Mas o normal mesmo é você não ter os temas. Agora, é evidente, se eu vou concurso para professor, os temas vão versar em torno dessa área de educação. Por exemplo, né? Se é para pedagogo também, fez um concurso para gestor público, e o tema da redação foi bem gestão mesmo. Era uma proposta de gestão que era uma coisa assim impressionante. Então, você tem ali uma tendência de acordo com o cargo, mas não vem assim um tema, ó, o tema é esse aqui específico mesmo. Se vier, fala comigo, que eu faço para você, a gente entra numa coisa aí, você faz prova depois de decorado. Tudo depende, né, da questão do edital, né, da proposta. Eu, por exemplo, quando eu fiz mestrado, quando eu prestei né, para poder tentar o programa de mestrado da UF, funciona da seguinte forma: eles dão 2 citações e você tem que pegar aquela citação, né, uma das 2 citações ou as 2, e atrelar ao seu projeto de pesquisa, escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Essa era a proposta de produção, de redação e de texto do programa que eu, né, fui vinculado durante o período de estudo do mestrado. Então, assim, tudo depende, entendeu? Exatamente. Tem mais uma pergunta. Ok. A Tayane perguntou a Ayrton se pula a linha entre o título para iniciar a introdução. Não é uma regra pular, mas é bom que pule, para ficar muito claro para o corretor que ali é o título e ali é o início de sua redação. O corretor corrige muito rápido, porque ele ganha por produção. O Enem paga hoje, por redação corrigida, R$ 3,50. Se eu corrigir 10, eu ganho X. Se eu corrigir 100, eu ganho isso vezes 10, né? Então, assim, por uma linha ali, deixe claro o corretor que aquele ali é o teu título. Então, não é obrigatório pular. Não perde ponto se não pular, mas corre risco dele não perceber. Eu sou um distraído, capaz de não perceber, pronto, você já era. Pergunta da Miriam. O concurso de Macaé para auxiliar vai ter redação também? Não sabemos. Vou até comentar agora, Arilda, aproveitando a deixa, dos próximos concursos, né? Obviamente, a gente fez uma live aí importante sobre esse assunto, né? Porque agora os concursos que estão saindo, nós tivemos aí Cachoeiras de Macacu com redação, banca e banca, e a gente não tem nem esse perfil da banca, mas a prefeitura solicita, a banca coloca, né? Temos a incidência de Saquarema. Saquarema já colocou no pré-edital que eles querem redação. Macaé... Para todos os cargos do magistério. Para todos os cargos. Macaé não tem a recorrência de redação, mas
Nunca se sabe, depende muito, tem muito tempo que não faz concurso, né? A Peribé e Miracema também não tem histórico de ter redação. Gente, mas o que é importante? O importante hoje, para o concurso público, é você se preparar. Então, assim, como nós estamos numa live pública, eu vou comentar algumas coisas para vocês entenderem que, às vezes, quando a gente fala na nossa aula do nosso curso, para você ter muito cuidado com o material que você estuda, é muito importante. Porque tem muito material errado, tem muito vídeo com as pessoas, não estou falando que são todos, né? Como os profitubes, como o Ayrton falou, tem muito professor maravilhoso no YouTube, mas também tem muita informação que às vezes não está de acordo. Então, verifiquem, pensem bem na hora que vocês forem estudar, da questão do investimento que vocês vão fazer ou não vão fazer, né? Muito cuidado ao estudar com apostilas. O estudo direcionado é que faz a pessoa passar no concurso público. Eu tenho uma teoria, tá? E a minha teoria é a seguinte: a gente tem que seguir exemplo. Os seus exemplos estão dentro daquilo que você está almejando hoje para você, enquanto concurseiro? Porque se você está aqui assistindo uma hora de live, é porque você quer passar no concurso público, né? E aí, você tem que buscar essas pessoas que estão ministrando a aula para você, seja pago ou gratuito, como é que está? Qual é o capital cultural que elas têm? Qual é a experiência que elas têm de concurso público? Né? Então, a gente trabalha aqui, a gente está trabalhando agora com turmas que são turmas intensivas. A preocupação dos nossos professores qual é? Vamos trabalhar o conteúdo de forma que atenda a todo o conteúdo recorrente nas últimas provas do magistério. Por isso, a gente está trabalhando pré-edital, tá? Nós trabalhamos, quem conhece o Realize há pouco tempo, quem conhece já o Realize desde o começo, nós temos aí 1 ano e meio de história, vamos para 2 anos no final do ano. Já tivemos diversas aprovações, tá? De verdade. Quem quiser dar uma olhadinha, algumas estão no nosso Instagram, nem todo mundo gosta de divulgação, né? E a gente respeita muito os nossos alunos, mas eu recomendo que aqueles que estejam buscando a sua matrícula corram de fato atrás e comecem a estudar o mais rápido possível, porque esses concursos eles vão sair. Miracema vai sair, a Peribé vai sair, Macaé tem que sair. Não somos nós que estamos falando, é a justiça que impõe, né? Búzios está para sair, o pré-edital serve para todos os concursos do magistério, sim, tá? Saquarema já está na agulha. Então, gente, olha só, é estudar e correr atrás. Todas as nossas turmas estão com redação, com exceção de Aperibé, que não tem histórico, mas se entrar, nós vamos inserir. Ah, Priscila, eu estou fazendo aqui a prova, estou fazendo o preparatório de Aperibé, mas não tem história de Aperibé. Maricá vai sair também, ou Irenice, vai sair ano que vem, já estou sabendo já. São Pedro da Aldeia também já fiquei sabendo que vai sair. Então, assim, estudou em qualquer uma turma, cara, você vai fazer qualquer prova, porque o conteúdo é o mesmo. A única coisa que vai mudar, Niterói também, Niterói está com processo seletivo com prova. Qualquer coisa que você estudar, vai todas as provas, o que vai mudar é a forma da cobrança, tá? Quem for fazer, não sei se tem alguém que for fazer Câmara Municipal de Rio das Ostras, o concurso é em janeiro. Gente, vocês já abriram um edital de Câmara? É surreal, cara. É muita coisa, é muita matéria, vocês não têm ideia. Não dá para estudar quando o edital sai, é impossível. Você ter conhecimento de LDB, para educação, por exemplo, LDB, LBI, ECA, PNE, BNCC. Só para começar. Fora todas as teorias da aprendizagem, eu estou falando isso agora só na área do Arildo, né? Todos os teóricos da avaliação e do planejamento, tudo sobre lei orgânica é complicado. Então, assim, quem quer passar tem que dar um gás, sabe por quê? Concurso antigamente, hoje em dia, não é igual mais antigamente. Só está entrando quem passa nas vagas ou próximo das vagas, com exceção de alguns municípios, por exemplo, Cabo Frio, quando for chamar, que vai chamar uma galera, mas é um concurso que é muito enrolado, é uma prefeitura enrolada, mas a maioria, gente, chama aquele pessoal das vagas um pouquinho mais, beijo, acabou. O primeiro lugar do concurso de Casimiro, a menina gabaritou a prova. Ela gabaritou a prova. Vocês têm ideia do que é isso? Isso é muita coisa. Então, você perde uma questão, você perde 5, 6, 10, 15 posições. Então, estudem, tem aula bônus, e a Arildo está escrevendo, né? Tem aula bônus de redação do Ayrton em todas as turmas, tá? E a gente vai ter correção de redação também. Tá bom, gente? Nossa, eu vim aqui já... Priscila, falei aberto. uma importante pergunta da Miriam. O pré-edital serve para
todos os concursos do magistério? Sim. Por quê? Nós, enquanto professores, trabalhamos os conteúdos recorrentes em editais de concurso público. Saiu a banca de um concurso específico, nós vamos, claro, né, que trabalhar a partir daquele perfil daquela banca. Porém, não tem banca, né, nós trabalhamos os conteúdos recorrentes em todo o concurso público a nível de educação, ok? Estamos com desconto também, né, Ariel? 10% em qualquer material ou curso que você comprar na plataforma até o dia 31 de julho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito da live. Agradecer muito ao professor Ayrton, que é extremamente ocupado. É um professor que não tem hora nem para falar comigo. É um problema sério esse professor. Arildo, a mesma coisa. Chegou em casa agora para dar a live 5 minutos antes de começar, porque agora está, enfim, ascendendo em sua carreira, graças a Deus. Então, é isso. Seu gente. áudio travou. Algumas Seu perguntas. áudio travou. Seu. O meu? Então, estou aqui, aqui minha internet está instável. Estou nos agradecimentos a vocês, a Ayrton, a vocês que são pessoas extremamente ocupadas e disponibilizaram esse tempo hoje para vir aqui conversar com os nossos amigos concurseiros, né, nossos colegas, para agregar um pouquinho mais de conhecimento a eles. Tá? Obrigada, Perfeito. gente. Foi um prazer estar aqui, viu? Eu sou Obrigado. professora de legislação municipal, história do município, é o que eu atuo, na verdade, no curso, né? Legislação municipal, regimento interno, história do município. Mas a gente também tem a professora Marina, que está trabalhando nessa área dentro do curso, tá? A professora Marina Soares, que é excelente também. Saquarema vai cair matemática para professor? Provavelmente. Não sabemos ainda, porque não saiu essa informação, mas acreditamos que sim. Nós somos de Rio das Ostras, né? Nós somos, na verdade, cada um é de um lugar, porque nós somos um curso 100% online, nós não temos aula presencial, porém, estamos muito interessados em fazer um aulão presencial. Saiu o concurso para Saquarema, a gente vai fazer um aulão presencial em Saquarema, se tiver quórum para isso, né? Se tiver público. E assim, a Peribé, a Peribé provavelmente nós também iremos. E é isso, gente. Perfeito. Nós que agradecemos a presença de vocês. Obrigado, gente, pela oportunidade de escuta e de fala. Até a próxima. Qualquer dúvida, seguimos aí nas redes sociais e também via WhatsApp. Muito obrigado, professor Ayrton, por compartilhar esse momento com você. Ok, querido, foi muito bom estar aqui. Pessoal de casa, boa noite, viu? E bora fazer concurso, realize concurso. Isso aí.